Este vídeo vai ser sobre meu modelo de entrada ou modelo de reversão favorito. Modelo, e isso é usando blocos de ordem. Então vamos entrar em um PDF, revisar isso antes de entrar em alguns exemplos no gráfico. Agora, a primeira coisa com que começa é um nível importante, seja ele uma taxa PDR ou liquidez do lado da compra. Está acima do preço aqui em um intervalo de tempo mais curto, o preço sobe e atinge um alto nível. O preço então sobe e alcança esse alto aqui. Meus olhos se voltam para esta vela de fechamento positivo, ou série de velas de fechamento positivo aqui. Quando o preço fecha abaixo desta vela fechada para cima, valida este bloco de ordem e estou esperando que ele suporte o preço baixo. Da mesma forma, assim, aqui embaixo tem um nível importante abaixo do preço. O preço então cria um fundo de curto prazo. Em seguida, ataca esse fundo. Para onde vão meus olhos? Esta vela fechada para baixo aqui, série de velas fechadas para baixo. Quando o preço fecha acima desta vela fechada para baixo, estou esperando que ele suporte o preço alto. Então vamos analisar os gráficos e ver alguns exemplos disso. Então aqui temos o DXY no gráfico diário e vamos estar acompanhando esta lacuna de valor justo diário como nosso ponto de interesse. Então veja, temos uma lacuna de valor justo acima de nós aqui. Então vamos ver se conseguimos marcar um mínimo local aqui. De fato, marcamos um mínimo local. Agora temos liquidez logo acima do nosso ponto de interesse. Vamos ver o que acontece. Preenchemos essa lacuna de valor justo. Nós começamos a descer, mas ainda não atingimos esses mínimos. No dia seguinte, varremos esses mínimos até o ponto de interesse. Então, no que meus olhos estão focados? Esta vela de fechamento para baixo, no ponto de interesse que varreu esses mínimos. Então quero ver quando o preço fechar acima desta máxima. Então, se o preço fechar acima dessa máxima agora, vou observar o preço de abertura deste bloco de ordens. Vamos ver o que acontece. Agora temos uma lacuna de valor justo aqui também. O preço atinge esse bloco de ordens. É importante notar que o fechamento está fora do preço de abertura do bloco de ordens. No dia seguinte ou depois, temos um movimento para cima buscando esse alto aqui. Então você pode ver como. O candle que fechou para baixo e o movimento que varreu esses mínimos aqui para o ponto de interesse foi usado para dar suporte ao preço mais alto. Vamos analisar o petróleo dos Estados Unidos no gráfico diário. Agora, se você notar, temos o pico do mês anterior aqui e temos uma lacuna de valor justo semanal logo abaixo. Acabamos de determinar um top de oscilação aqui e um fundo de oscilação aqui. Vamos ver o que acontece. Conseguimos uma boa e intensa aproximação com vela nesse ponto de interesse. Então, se fecharmos abaixo dele, gostaria de vê-lo se tornar um bloco de ordens. Lá temos um fechamento abaixo dele, então eu quero ver o preço de abertura disso, preço de suporte mais baixo. Então temos um movimento para cima para retestar essa área e deslocamento para baixo. Vamos ver o que acontece a seguir. Passamos por essa liquidez do lado da venda aqui, lacuna de valor justo. Então vamos ver o que acontece aqui se alcançarmos esta lacuna de valor justo semanal. Então alcançamos a lacuna de valor de par semanal, pois esta lacuna de valor de par diário suporta preços mais baixos. Agora, o que notamos? Temos um ponto de interesse. Varremos este baixo, então se conseguirmos um fechamento acima deste alto, gostaria de ver esta vela se tornar um bloco de ordens. Então conseguimos um fechamento acima disso, então estou marcando o preço de abertura. Eles querem ver o preço de suporte mais alto. Agora temos arrays PD sobrepostos, já que temos uma lacuna de valor justo e um bloco de ordem alinhados. O preço alcança este bloco de ordens, sai deslocado. Então agora meus olhos estão voltados para onde? Essas áreas de liquidez do lado da compra. E lá vamos nós, subir para esses picos anteriores. Então, você pode ver como essas velas de alta bem definidas aqui, quando fecham abaixo do suporte, o preço cai. E essas velas de baixa, quando fecham acima do suporte, o preço sobe. Vamos para o nosso próximo exemplo. Para este próximo exemplo, vamos analisar o MQ no gráfico de 5 minutos. Para começar, temos nosso nível diário, nosso nível importante aqui, que é a liquidez do lado da venda. Do gráfico diário aqui, então vamos passar para o gráfico de 5 minutos. Então, aqui estamos no gráfico de 5 minutos e acabamos de atingir aquele ponto baixo diário. Então, o que eu quero ver é se vamos ter essa recuperação aqui em cima. Aqui, agora, o que eu realmente não gosto é que eu prefiro uma vela bem completa descendo até esse baixo. Mas vamos ver o que acontece. Então, a gente tem uma subida, mas não muita mudança, certo? Não conseguimos superar esses picos. Então, vamos ver o que acontece
Lá temos uma vela de baixa bem definida e fechada. Agora temos uma varredura de prazo mais curto com uma vela cheia. Então quero ver se o preço pode se deslocar e fechar acima desta alta. Então, há deslocamento, fechamento sobre isso alto. Agora, eu gostaria de ver se este preço de abertura dessa vela de fechamento para baixo e o movimento que varreu os mínimos suportam um preço mais alto. E veja, agora também temos uma lacuna de valor justo abaixo de nós, então podemos alcançá-la. Nós realmente alcançamos isso, você nota que as mechas alcançam lá. O corpo ainda respeita esta vela de fechamento para baixo. O preço começa a alcançar mais alto. Assim você pode ver esta vela de fechamento para baixo e o movimento que varreu os mínimos no prazo mais curto. Após interagir com um nível de tempo maior, obtemos deslocamento e fechamento sobre a série, ou neste caso, o fechamento para baixo singular. Então é usado como suporte para subir mais. Então, para o nosso último exemplo, vamos dar uma olhada no ouro, no cronograma semanal, e cair para o cronograma de 4 horas. Então, se estamos olhando para o período semanal aqui, o que notamos? Bem, é bem claro ver que temos uma discrepância de valor aqui. Mas no contexto deste vídeo, o que estamos procurando? Bem, temos um pico de alta aqui. E o que acontece? Temos um aumento para limpar isso. Não conseguimos fechar acima desses máximos e então caímos e fechamos abaixo desses mínimos. Então essas velas de perto na subida que varreram os máximos antes de fechar de volta abaixo deles são o que? Um bloco de ordens. Agora temos um ponto de interesse. Então vamos descer para o período de 4 horas e observar o que acontece quando o preço chega nessa área. Então aqui temos um aumento até esse bloco de ordens. Ainda não alcançamos aquela lacuna de valor justo semanal. Vamos ver o que acontece. Então, colocamos um pico superior, logo abaixo do nosso ponto de interesse. Então, bem aqui, agora conseguimos nossa varredura de tempo mais baixo. Então vamos ver se conseguimos fechar abaixo dessas velas de fechamento. E idealmente, deste ponto mais baixo, aqui. Então temos um movimento agressivo forte aqui. Então o que eu vou fazer? Marcar essas velas de fechamento aqui como um bloco de ordem, porque varremos esse pico superior e então fechamos abaixo essas velas de perto. E aí, idealmente, quero vê-las mover abaixo deste fluxo. Mas é assim que eu uso. Então vamos ver o que acontece. E antes de ir mais longe, outra coisa que posso fazer é usar esses movimentos para projetar. Então, se você não viu meu vídeo sobre projeções de desvio padrão, usaria este link de manipulação para projetá-lo. Geralmente, gostaria de ver uma movimentação em direção a esta área de 2 a 2,5 desvios padrão, e depois, eventualmente, para esta área da quarta desvio padrão. Então, chegamos tão perto abaixo, é isso que muda a nossa estrutura de mercado. Se você perceber, o preço já usou esse bloco de ordens, e isso suportou mais baixo. Então vamos ver o que acontece. Vou prolongar isso um pouco mais. Então, se você perceber, acabamos de atingir nosso primeiro desvio padrão, mas o que também tivemos? Uma varredura aqui, a vela de baixo e fechamento, agora fechando acima. Eu gostaria de ver isso suportar o preço de volta para esse bloco de ordens. Lá vamos nós. Você pode ver como os corpos respeitam isso. Agora avançamos para aquele bloco de ordens. Conseguimos algum fechamento ou deslocamento para baixo? Ainda não. Agora temos um bloco de ordens inferior. Deslocamento para baixo. Então, o que temos aqui agora? Velas de fechamento em alta e o movimento que varreu o alto. Antes de fecharmos abaixo. Mais uma vez, podemos usar isso como uma mudança na estrutura do mercado. E se quisermos novamente, podemos projetar deste alto para este baixo. Então, onde eu gostaria de ver? Bem, você pode ver como essas projeções de 2 desvios padrão estão meio que se sobrepondo. Então, eu gostaria de ver o preço alcançar essa área. Então, vamos ver. Acabamos de atingir nosso primeiro desvio padrão, que é onde tivemos um recuo da última vez. Parece que podemos estar voltando para esse bloco de ordens. Então, vamos bater nesse bloco de ordem. E agora fechamos abaixo. Então, eu gostaria de ver essas velas de fechamento em alta, ou uma série de velas de fechamento em alta. Ele usa como suporte para mover para baixo.
ainda usa isso como suporte para descer mais. E então, vamos atingir nossas projeções aqui. Vamos ver se alcançamos este segundo desvio padrão deste. Nós fazemos. E para onde vamos? De volta para onde? Você pode ver que temos um alto que foi varrido pela próxima e o movimento que varreu o alto. Esse é um bloco de ordens. Vamos ver se este funciona também. Aí está. E nós vamos e criamos um novo nível. Agora você pode ver nesta faixa, eu adicionei projeções aqui, mas você pode ver como usar esses blocos de ordem e o movimento que varreu esses altos pode ser usado. Então, espero que este vídeo, se achou útil, por favor, considere curtir e se inscrever. Se tiver alguma nova ideia para vídeos, por favor, deixe nos comentários abaixo e eu leio todos eles. Então, obrigado novamente por assistir, vejo vocês na próxima vez.